Saiu no Globo Esporte, né, depois de uma maratona incessante da temporada 2022, que vale lembrar, o Flamengo vai disputar todos os jogos possíveis na temporada de 2022. Vale ressaltar isso porque jogou todos os jogos do Campeonato Carioca, vai jogar necessariamente todos os jogos do Brasileirão, porque se joga todos os jogos do Brasileirão, já que é o campeonato de pontos corridos, e chegou nas 2 decisões das Copas. Então o Flamengo, de todos os jogos possíveis em 2022, vai jogar todos. Isso, se não me engano, dá um total de 77 partidas na temporada. É jogo à beça, não é pouco jogo, não. E o Globo Esporte fez ali um balanço da minutagem do Flamengo até o momento na temporada, ainda restando aí cerca de 2 meses para o término dela, né? Pouco menos de 2 meses. Só não jogou as Supercopas, podia ter sido até mais, mas como a Supercopa fica definida na temporada anterior, para essa temporada, o que o Flamengo tinha de jogo, ele vai fazer todos. E aí apontou aqui, cara, os números, né, deixando aqui o Gabigol, cara, na liderança, com 4.500 minutos, quase 4.600, e o Arrascaeta, cara, atrás com 3.800. Muitos minutos atrás. E depois deles vem João Gomes, Everton Ribeiro e Davi Luiz. Talvez seja por isso que o João Gomes tenha ganhado tanta notoriedade também, né? Um jogador que, questão de minutos, se tornou inquestionável, né, Rafa? Um jogador muito utilizado na temporada, que está ali entre os grandes nomes desse elenco, como Arrascaeta, Gabigol, na frente dele, e Everton Ribeiro, que chegou à seleção, e Davi Luiz, que é um grande pilar como zagueiro, é entre ali os 4, o João Gomes. Minutagem bem interessante, né? E lembrar que em algumas rodadas a gente perdeu o Davi Luiz ainda, né? Engraçado ver o nome dele como top 5. Porque ele teve uma sequência muito forte agora nos últimos jogos, né, cara? E a questão é que o Flamengo teve tantos times durante o campo. No início, o Davi Luiz não se firmava, a gente ainda tinha o Gustavo Henrique, aí tentamos o Pablo, nós tivemos muitos jogadores realmente se revezando, o Gabigol nitidamente bem acima, mas aí eu não sei se vocês lembram, no começo do ano, Paulo Souza chegou muito forte com esse conceito de minutagem e tal, só que o Gabigol não participava da minutagem. Ele rodava todo mundo e não rodava o Gabigol. Foi até perguntado sobre isso numa coletiva pós-jogo, e aí ele meio que desconversou, se não me engano, ele respondeu assim: não importa quem veste a camisola, o que importa é o Flamengo. Não quis responder por que o Gabigol jogava mais que todo mundo. Esse filho da mãe falava bonito, né, Rafa? Ele falava encantar, era igual o encantador de serpentes. O filho da puta enganava a gente, né? A gente questionou o Felipe Luiz, cara. A gente conseguiu questionar não só o Felipe Luiz, como outros jogadores também. Impressionante, né? Cara, nós questionamos a nós mesmos, né? A gente viu o time jogar mal, falava assim, não, bicho, esse cara é muito bom. Cara, Paulo Souza tinha que ser o porta-voz do Flamengo, que eu nunca vi um cara para falar tão bem. E aí ele falou esse negócio aí da camisola, e aí quem tem que jogar o que importa é a camisola, e o Gabigol tá nitidamente com números muito altos, e olha que o Gabigol toma muito cartão. O Gabigol volta e meia tá suspenso, alguma coisa assim, e realmente tem mais minutos. João Gomes, nitidamente, cara, isso mostra que ele é um dos pilares do time do Flamengo, porque tem uma disputa ali ferrenha, o Flamengo tem muitos volantes, chegou o Pulgar agora, chegou o Vidal, querendo ou não tem o Diego, até o começo do ano tinha o Andrés Pereira, tinha o William Arão, e Thiago Maia, que vem jogando muito também, mas quem está lá carregando o piano é o João Gomes, isso é muito legal. E teve uma coisa, Cleitinho, que eu achei legal dessa reportagem também, que nitidamente eles relacionam o começo do rodízio do Flamengo com o fim das lesões musculares, cara. E esse controle de minutos, a gente pega para ver aqui alguns jogadores. Vou pegar aqui o Felipe Luiz, por exemplo, que é um jogador que não tem tanta condição de jogar. Felipe Luiz está com 35 partidas. Cara, mesmo um jogador mais experiente, 35 partidas entre titular e reserva, tá? Não são todas como titular. É muito tranquilo. Então, a partir dessa análise de minutagem, né, que a gente vê que tem muitos jogadores jogando, não tem 11 destacados,
porque o Flamengo demorou. Diga lá. Não, o negócio que tu falou aí, eu fui olhar realmente esse ranking de minutos. O Felipe Luiz tem 2.700 minutos. Cara, o Ayrton Lucas tem 2.200. Em questão de minutagem, o que foi feito... O Felipe Luiz vai estar à frente porque o Felipe Luiz teve o início da temporada na qual jogou bem mais do que o Ayrton Lucas, já que o Flamengo ainda contava com o René essa temporada. Se a gente for puxar aqui os minutos do René na temporada, foram até poucos minutos, foram 139 minutos, mas ainda assim, né? Foram, na verdade, me surpreendeu, foi até pouco demais. Eu imaginava estar na casa de uns 300, 400. Mas assim, Ayrton Lucas e Felipe Luiz bem próximos, né? A gente vê o quanto isso foi benéfico pro cara, né? Eu acho que isso corrobora pro argumento do Felipe Luiz com relação à idade, e isso acho que corrobora ainda mais com relação ao calendário do Brasil, que é uma merda. Ah, verdade, cara. Verdade. A questão do calendário e aí a forma que o Flamengo encontrou esse ano para brigar, né, para conseguir sobreviver ao calendário, foi esse revezamento de time A e B. Não sei se vai ser a fórmula do ano que vem, se a gente vai conseguir fazer uma mescla menos visível, tira 3 jogadores, no outro jogo volta o time completo, depois tira 4 jogadores, fazer um rodízio mais silencioso, mas a partir do momento que o Dorival chegou, não tinha mais pré-temporada para fazer, e estava nas 3 competições, não tinha uma semana vazia, o que se apresentou ao Flamengo foi isso, essa foi a solução. E aí não dá para dizer que deu errado. Nessa reportagem que o Cleitinho leu, tem uma relação das contusões do Flamengo. O Flamengo era um time que contundia 3, 4, 5 jogadores por mês, e hoje o Flamengo é um time que não tem mais lesões musculares. Que você tem o Rodrigo Caio, que está sempre machucado, o Bruno Henrique com uma lesão grave, você pode ter uma lesão por choque, por trauma, mas hoje o Flamengo é um time que preserva seus jogadores a ponto de manter um elenco mais saudável fisicamente. E puxa pela memória aí vocês, final da Libertadores do ano passado. O Arrascaeta, a gente estava até na dúvida se ele ia conseguir jogar mesmo. Teve um tempo de inatividade e voltou na Libertadores. Bruno Henrique estava com a tal da tendinopatia no joelho. Aquele gol que ele faz de cabeça contra o Corinthians, que o Flamengo ganha de 1-0. Ele sai reclamando do joelho, torcida do Flamengo toda desesperada. Você não ia poder contar com o Bruno Henrique na final. Felipe Luiz não consegue jogar nenhum tempo da final da Libertadores. Estourado também. Sai, dá lugar ao René. A gente joga a final de Libertadores com o René na lateral esquerda. Então... o Davi Luiz também foi titular nessa final, mas também um jogador que chega no Flamengo e já começa a passar por uma série de lesões em sequência. Chegou, jogou contra o Barcelona de Guayaquil, já lesionou para já voltar lá na frente. Isso aí. Então, assim, a gente viu o estado que o time do Flamengo estava. O time do Flamengo estava quebrado. Jogar uma final da Libertadores nessas condições é que é dar muita chance para o azar. Então, o que o Flamengo fez esse ano, houve muito mérito do Flamengo, eu acho. Porque é você pegar um time quebrado, com o departamento médico cheio, e sem pré-temporada, você conseguir recuperar o time dentro da competição. Hoje o Flamengo é um time fisicamente pronto para jogar uma final de Libertadores. E aí, quando você está fisicamente pronto, a técnica acaba sobressaindo. Então, que bom, cara, que isso funcionou, e isso dá até uma esperança maior em relação à final, cara. Porque a gente vai para a final com o time inteiro. Até porque, a gente sabe, o Palmeiras está lá na frente. O Flamengo não vai desgastar os jogadores no Campeonato Brasileiro. Vai usar o brasileiro para dar rodagem para quem precisar, manter o time no ritmo de jogo, mas sempre preservando a melhor capacidade física do jogador. Diante disso, a gente vai chegar inteiro para jogar a final de Libertadores. Isso dá um conforto aqui no coração, porque o ano passado não dava agonia de ver um time sabendo que alguém poderia se machucar a qualquer momento.